Salve galera, seja bem-vindo ao Bregoso Cast. Estou aqui mais uma vez com vocês, nosso programa Bregoso Cast, edição política, que estará exibido ao ar no nosso Instagram do Brega Bregoso e também no canal no YouTube nos dias 22, 23, 24 e 25. Lembrando a vocês para seguir a gente nas redes sociais e também se inscrever lá no YouTube, no Bregoso Cast, ativa lá a sinueta. E fica ligado que esse programa do Bregoso Cast, edição política, tá imperdível, beleza? Hoje a gente vai estar recebendo Nélio Fonseca, candidato a deputado federal, 33 anos. Ele é consultor empresarial, professor universitário, ambientalista, palestrante da ONU e CEO de uma empresa lá no Porto Digital, não é isso? Não é isso, Nélio? Pode falar aqui um pouquinho. Do Porto Digital do Recife, né? A gente começou em 2011 ainda como startup. E estamos aí até hoje. Estamos aí até hoje, né? Pronto, Nélio, eu queria ouvir um pouco de você. Você que é um dos candidatos aí que luta pela causa ambientalista, não é isso? Isso. Então, como é essa causa ambientalista aqui em Recife? É muita dificuldade? É fácil de trabalhar? Tem muitas oportunidades? Como é? Explique um pouco isso aí pra gente. É uma loucura, né? E é exatamente isso. O que me faz estar na política não é um projeto pessoal e nem tampouco um projeto de poder. Você falou agora o meu currículo um pouquinho. E nele está enraigada, né, nas raízes, eu gosto desse termo, né, raiz, árvore, nas raízes, as causas, as bandeiras da gente luta. E é muito difícil, né, falar de meio ambiente, uma vez que, pequeno ainda, né, a galera separa que as árvores, os animais são uma coisa e o ser humano é outra. Isso é uma leitura muito errada. A gente é a mesma coisa. Então, o nosso meio ambiente, eu acho que deveria ser esse termo antes de falar do meio ambiente, nosso meio ambiente, porque o ser humano, o homem está inserido nisso. E é muito curioso, porque várias amigas ligam para mim, Nélio, acabei de plantar um pé de pinheiro, lembrei de você. Aí eu, meu amor, faça isso não, o pinheiro é do Canadá, bora botar um pé de caju, siriguela, pitomba, árvores nativas, né? Aí botam para rir. Então é difícil cuidar do meio ambiente, uma vez que existe assim, um apagão geral nisso. Existe muito desmatamento aqui na região de Pernambuco. O bioma mais ameaçado do nosso país é a Mata Atlântica. E ela recebe esse nome pela sua proximidade com o Oceano Atlântico. E aí, ela, desde o descobrimento, né, do Brasil, absurdo, a primeira extração do pau-brasil, depois dar espaço, né, para as cidades, depois a ocupação desordenada, agora muito vítima da especulação imobiliária, grandes condomínios. Então, é um bioma que só resta 2,5%. A gente tem que preservar, porque é lá que está as nascentes de água da região metropolitana. Entendi. Eu vi aqui no teu currículo que tu é filho de professor, não é isso? Isso. Teu pai foi professor. Conta um pouco aí, um pouco dessa história. É assim, a galera pergunta, eu tô na rua, às vezes, entregando material e fala, tu é filho de quem? Aí eu sou filho da minha mãe, do meu pai. Não, mas são políticos. Aí e tem que ser, é regra. Senão era monarquia, né? Não, minha mãe é professora da rede estadual. Meu pai é comerciante, professor também. Então, assim, qualquer brasileiro pode ser deputado federal, pode ser senador, pode ser governador, pode ser presidente. Só basta querer e ter o apoio do povo. Não precisa ser filho de A ou B para isso. E por que tu escolheu ser candidato a deputado federal? Foi apenas para essa causa ambiental ou tu tinha algo mais aí nos teus planejamentos? Olha, a gente vendeu um software para Portugal em 2016. E quando eu me deparei assim, tanto imposto, IOF, os impostos lá do outro país, do nosso, somaram 63%, pô. Não existe isso. E se você exporta soja, por exemplo, você é isento de imposto. Então, eu olhei e percebi que, na prática, literalmente, que o nosso país ainda está no século XIX. Enquanto em Israel, quando você exporta serviço, exporta economia criativa, exporta música, software, aplicativo, Israel lhe bonifica em $10 mil. Então, a gente tem que começar um trabalho de exportar serviços para o mundo. Mudar o Código Tributário Nacional, atualizando ele. E isso é dever do deputado federal. É dever do deputado. Então, não só o meio ambiente, como o tripé da sustentabilidade, né? Que eu dou aula disso. Ele é ambiental, social e econômico. Um não existe sem o outro. Tu deu uma deixa aí que esse era o dever do deputado federal. Ontem a gente recebeu um deputado estadual que explicou o que fazia um deputado estadual na candidatura, se for eleito.
Então eu queria saber de tu aí, o que é que faz um deputado federal? Você sendo eleito, o que é que um deputado federal está proposto a fazer aí pela população pernambucana? Olha, um deputado federal, ele, no legislativo, né, nacional, ele tem o poder de criar leis para que interfere diretamente na vida da nossa população, Leis no bem-estar. federais, no caso. Isso. O que tu votar lá pode influenciar leis no Brasil todo, né? Brasil todo. Certo. Exatamente. Então imagina só, eu vou isentar IPI, que é Imposto por Produção Industrial, certo? Eu também sou bacharel em Ciências Contábeis. Eu também fiz essa parte. Então, o Imposto de Produção Industrial, que já é isento na compra de um novo carro para táxis, vamos botar isso para os motoristas de aplicativo também? Por quê? Isso movimenta a economia do país, né? A cadeia produtiva, da fábrica da produção às lojas de autopeças, ao benefício, né, do nosso amiga Uber, que precisa trocar o seu veículo e tem tanta dificuldade numa alta de preços tão grande como essa. Então, vou criar um projeto de lei para isso, para isentar o IPI para motoristas de aplicativo. Isso é dever do deputado federal. Outra também, fiscalizar os conselhos. Conselhos, como assim? O Conselho de Odontologia, o CREF, né, da galera personal aí, ó, Educação Física. Os conselhos, eles estão cobrando valor muito alto na sua taxa anual. Eu fiz um cálculo em casa, simples, de padaria, e a taxa que você aí que tá escutando a gente paga por ano deveria ser de R$ 32,00, R$ 25,00, e não 590, e não 700 por ano. Por quê? Isso interfere no orçamento. Falta mês, né, no fim do salário. Né? Falta salário no fim do mês. Né? Eu gosto de fazer esse trocadilho, porque a culpa disso é a alta dos preços, é a alta dos impostos, e a gente tem que frear isso. Então, eu não tenho nada contra o conselho profissional. Isso está gerando maior debate. Entendi. Mas ele tem que só existir. É prestador de serviço no direito administrativo. E não arrecadador, gerador econômico. O feito tem aí conselho com 5, 15 milhões em caixa. Meio que puxando aqui um assunto para outro. Tu falou dessa proposta aí do Uber para o motorista de aplicativo poder ter conseguir um carro novo, não é isso? Isso. A gente vê em Recife um fenômeno de Uber, de aplicativo T99, InDrive, e isso interfere muito no trânsito da cidade. A gente vê que o trânsito da cidade está saturado de carros, principalmente de carro de aplicativo. Como é que poderia ficar em paralelo aí? Menos trânsito, mais motorista de Uber, transporte coletivo, sem também ali entrar no meio ambiente ali que polui muito também. Como é que poderia ficar ali todo mundo em paz? Vamos lá. Primeiro, né, a gente começa até pela poluição sonora. Buzina, escape de moto e etc. 2, o fluxo deles na cidade. É a ausência de leis que regulamentem isso. Então, além dessa proposta de reduzir o IPI na compra de novo carro, eu tenho uma proposta para a Uber também em reduzir 50% o IPVA deles. Mas, como bom professor, a gente só dá o ponto, né, para o aluno que participa da aula. Eu sou professor desse, que fico dando ponto, tá certo? Na aula, para quem participa. Então, se ele for um Uber comportado, que pare no local correto, certo? Que liga o alerta, que não trave o trânsito. Feito, eu vi gente parando para pegar passageiro e atravessado na pista. Não pode. Então, se for um Uber, um motorista aplicativo bem comportado, ele vai ter 50% de redução da taxa do IPVA dele no final do ano. Entendi. Tem que educar. Eu sou professor. É o que falta muito, tu acha, pro motorista pernambucano, educação no trânsito? Isso, muito. Até de dar vez mesmo, gentileza. Isso é muito importante. Isso só é possível com educação. E esses órgãos fiscalizadores, repito, eles não têm somente o papel de arrecadar, não. Eles têm o papel de educar. Porque a educação transforma o mundo, já dizia nosso Paulo Freire, né? A gente vê que a educação é a base de tudo, né? Isso. Paulo Freire, inclusive, completou ano agora recentemente, acho que foi ontem, eu acho. Antes de ontem. Antes de ontem. Isso. Por a gente falar que educação é a base de tudo, você como professor, quais as tuas propostas aí em relação para a educação aí do nosso estado, para a gente ver se a gente consegue mudar as coisas aí, que vai até dali do alfabeto até para dirigir carro. Exatamente. Isso é uma pergunta muito massa daqui do Brega Bregoso, tá? Qual a proposta da gente para a educação? Então, não é somente desenvolver e melhorar a educação, mas é Paulo Freire. Por que você está fazendo isso? Entendeu? Para que você está fazendo aquilo? Então, um exemplo. A educação em horário integral. Concordo, mas
Por que aquele aluno está fazendo? Muitas vezes ele nem sabe por que ele está no horário integral. Não é para fazer da escola em horário integral o aluno ficar preso na escola. Ou como se fosse uma creche para jovem, para adulto. Não. Eles são os senhores do destino deles. Então, o aluno ele vai saber que ele está lá para fazer um curso de programação, para ser desenvolvedor de software, para fazer jogo, para fazer música. Então, minha proposta para a educação é o que eu coloquei na minha dissertação do mestrado. É tornar a escola atrativa e não punitiva. Já começa errado de casa. Quando a mãe olha para o pirraia e diz, olha, eu vou lhe dar um celular novo, mas tem que estudar, viu? O estudo não é esse propósito. O estudo é o caminho pelo qual ele vai conquistar o sonho dele. Eu fui professor no Pronatec. Eu mirava, abre aspas, né, nos alunos que os outros professores diziam que eram os pés da besta. O mais difícil, o mais complicado. Tornaram meus melhores amigos. Eu virei para ele e falei, qual é o teu sonho? Professor Nélio, meu sonho. Não tinha sonho. Não tinha sonho. Então, eu dizia, o que é que tu gosta? Pô, eu quero ter uma casa com piscina. Eu quero poder ter um show de brega funk no meu aniversário, na minha casa, lá com meus amigos. Eu digo, massa, tu já tem o teu objetivo agora. Bora traçar comigo o teu caminho? Que área tu se vê trabalhando? Professor Nélio, eu me vejo fazendo música. Massa. Bora fazer música. Bora estudar música. Tem que estudar música para ser um bom músico. Opa, instalou. Já dá o propósito de estudo. Como propósito e não como punição. Então, a escola, né, já diz Antônio Novoa, o pesquisador português de educação, a qual eu conheci em 2017, a escola tem que ser atrativa. Então, imagine comigo, cada aluno, né, do ensino médio recebeu um iPhone novo, de ponta. Um país como o nosso, o Brasil, que arrecada quase 40% do PIB, tem dinheiro sim. Tem dinheiro sim para a gente dar um iPhone para cada aluno do ensino médio. Entendeu? E ele entender que pelo aquele iPhone ele pode usar lá o aplicativo, ser design, economia criativa, ele vai poder ter a sua usabilidade maior. E por que não atrair uma fábrica para Pernambuco? Né? Já que a gente é tão bom em linha reta, é possível fazer isso. Só falta vontade política. E como deputado federal, eu vou criar projetos de lei para isso, para tornar a escola mais atrativa, para dizer o porquê eles estão estudando aquilo, para dar a estrutura. Sabe por que no Brasil tem tanto bom jogador de futebol? Por quê? Porque para ser jogador de futebol precisa de um campinho de várzea e uma bola. Então imagina quantos físicos, músicos, desenvolvedores de software o nosso país está perdendo porque não tem esses itens mínimos para dar para eles realizarem o sonho deles. Então é isso que me faz estar na política, para dar oportunidade para esses meninos, para eles serem o que eles quiserem ser. É isso que faz Cristóvão Buarque gravar um vídeo pedindo voto para a gente. Tu acha que esse trabalho aí é de muito a longo prazo? Tá faltando muita coisa para chegar até lá? Ou tu acha que é algo que, tipo, sendo conversado dá para resolver? Vamos lá. A gente tem um satélite em órbita do Brasil, o mais caro do mundo, diga-se. Dos governos, temos um satélite em órbita que custou 3 bilhões de reais. Aí eu pergunto, de que adianta a gente ter um satélite em órbita que custou 3 bilhões, já está lá. Não é professor Neto dizendo, não, já está lá. E não joga o 5G para a comunidade, para as escolas. Entendeu? O mundo ele tem que parar de ficar investindo em defesa, em arma. Você sabia que 50% de toda a pesquisa do mundo é para destruir e não para salvar? E a gente tem que botar em defesa desses jovens. É dar internet para eles. Entendeu? É acompanhar o quê? Desmatamento. Esse super satélite brasileiro, como deputado federal, eu vou criar o código de uso do satélite brasileiro em prol dos brasileiros. O mais difícil a gente já tem, que ele está em órbita. 3 bilhões custou a nós, a todos os brasileiros. E ele tem esse potencial de jogar internet de qualidade em algumas miras lá que é possível. Esse gatilho, como fosse um gatilho, assim, para dar para dar esse interesse do adolescente, do jovem, a buscar esses meios educativos. Tu acha que a gente consegue isso de qual forma? É difícil, é complicado? Não está tendo ali uma base ali do governo para isso? Eu leciono desde 2011, desde os meus 21 anos. Certo. E o que Só falta... rapidinho, tu é professor de qual...
eu leciono em 5 faculdades, são privadas. Certo. Universidades e também cursos profissionalizantes. Qual é a matéria? O quê? Economia. Economia, né? Isso, economia, gestão, sustentabilidade, desenvolvimento de software, gerenciamento de software Por também. ensino médio, tu nunca Não. trabalhasse ainda não foi? O meu maior contato com a galera do colégio, do ensino médio, foi nos cursos profissionalizantes e palestras de orientação vocacional. E que muitas vezes falta é um estalo para o sonho. Entendeu? A gente vem de uma cultura que começa em casa. Eu cheguei para minha avó, eu amo a minha avó. Eu pirraia e disse, eu quero ter uma empresa de tecnologia. Ela olhou para mim e disse, oxe, seu pai não é empresário não. Hoje eu tenho. E temos lá 30 desenvolvedores. Aí eu chego em casa, eu quero ser deputado federal. Ah, mas você não tem político na família. Minha gente, a gente tem que acabar essa cultura do não. Entendeu? E passar a usar uma cultura do sim. O jovem, ele precisa aprofundar os seus sonhos. Porque quando você tem um sonho, você tem a automotivação, que gera motivação e vai buscar. Então, o grande desafio é esse. A gente tem que ofertar uma escola de qualidade, a gente tem que dar os artefatos, proporcionando essa mesma possibilidade que tem hoje um jogador de futebol, por exemplo. Entendeu? Isso não é gasto, não. Eu encaro isso como investimento. Para a gente fazer do Brasil primeira economia no mundo. É investimento. Há pouco eu estava lá no Porto Digital falando com os amigos empresários de lá que a década de 90 foi a década do apagão tecnológico para o Brasil. E eu disse, e agora? A gente está vivendo uma década do apagão de sonhos. De ideias, né? Também. De ideias, exatamente. De ideias, de sonhos. E aí a galera fala, existem aí só em Pernambuco quase 2 milhões de pessoas que nem estudam e nem trabalham. Você sabe o porquê disso? Bora escutar elas, bora entender qual o sonho delas. Entendeu? E a escola tem o papel de ser essa travessia, essa ponte para o presente e para o futuro. Nossa, mano. Show de bola aí as palavras aí. A pessoa vai ficar até encantado ouvindo essas coisas. Obrigado. Mas eu estava dando uma lida aqui sobre tuas propostas, eu vi que boa parte da tua emenda tu vai destinar para a cultura pernambucana. Isso. Como é que seria isso, Nélio? Tu acompanha aí o brega funk, o brega, você viu aí que a gente conseguiu aí transformar em patrimônio cultural do estado. E não foi fácil. Não foi fácil, foi difícil. Estava até lá no começo, quando veio essa ideia no comecinho, a gente já estava lá tentando conseguir essa conquista, essa vitória. Como é que seria essa emenda para a cultura do estado aí? Tu entrando como deputado federal. Antes de falar das emendas... E aproveitando, tu explicar o que é uma emenda parlamentar. Porque muita gente que tá assistindo a gente aqui perguntando o que é emenda. É o que? É dinheiro? É cargo? É o quê? É uma calça? Vai emendar uma calça? Ninguém sabe direito o que é. Então, explica aí, o que é emenda parlamentar? Pronto, vou começar pela emenda. Sim. Daqui a pouco a gente fala do brega funk. Pronto, ok. Certo? Emenda. A emenda, o nome já diz, né? Como tu diz, é uma emenda, mas não é de calça. É emenda de recurso, de dinheiro, qual o deputado federal ele tem no exercício do ano, ou seja, ele vai passar 4 anos lá, todo ano ele vai destinar um número milionário, certo? Tem emendas aí de 8, 5, 4 milhões, para onde ele sinalizar. Então, tem deputado que diz, não, vou mandar essa emenda para aquele hospital, vou mandar essa emenda para a prefeitura tal, vou mandar essa emenda para tal região. E aí, por que eu decidi e me comprometi em destinar a emenda para cultura? E olha que tem muito político por aí, viu? Falso moralista, dizendo que cultura é estrago, é gasto. Não é, não. Cultura é o alimento da alma. E a gente sentiu falta disso na pandemia. Quem não sentiu? Eu tava lá na Bomba domingo, no show de Sheldon. Domingo, Diamante, né? Nosso Diamante Negro. Tava lá. E aí eu vi o jovem com sede de cultura. Mas isso é bobagem. Não é não. É não. Não é bobagem. Eu vou dizer isso lá na Câmara Federal. Porque a cultura alimenta a alma, previne doenças como depressão. A cultura previne ansiedade. Você tem um propósito, você dá um rolê, você sai. Minha gente, se não tiver cultura, 70% desse país vai viver de remédio controlado. E as taxas de suicídio vão passar do Japão, do lugar morgado. Com todo respeito aí, viu? Então, é necessário, sim, investir em cultura como uma política pública. Porque ela previne doenças.
ela previne desmotivação. É uma maravilha. E a doença do século é essa, a ansiedade. O povo não consegue dormir, entender? Se o povo está ansioso. E a cultura, ela nos rouba de nós mesmos. Leva a um estágio de essência e alimenta a alma. Então a cultura é isso. E eu vou destinar, sim, mais quase em totalidade, quase 100% das emendas às quais eu tiver acesso como deputado federal para isso, para a cultura. Porque além de fazer bem para o povo, para a saúde mental, física, ela movimenta toda uma cadeia criativa, produtiva, de famílias que trabalham disso. Entendeu? Então, tem muito moralista aí dizendo que é um gasto, é jogar dinheiro. Não é. É investimento. Cultura é investimento, não é gasto. A gente trabalha com vários artistas na nossa produtora Bregoso Records. Temos um grupo de brega funk lá na Austrália que a gente movimenta ali, no mínimo, 6 famílias. Exato. Vai ali do road, do road até o cantor, tem um DJ, tem os dançarinos, que a gente, querendo ou não, consegue trazer uma renda para essa galera. Só que a gente meio que faz as coisas por nós mesmos. Tá entendendo? A gente meio que não tem esse apoio por trás do governo, que a gente consegue mudar uma situação ali de uma galera que não tem oportunidade, não vai ter oportunidade no mercado de trabalho no momento, a gente consegue mudar essa situação e a gente não consegue ter esse respaldo aí político, tá entendendo? Se a gente for falar assim, uma emenda parlamentar para a cultura, como seria visivelmente isso? Como seria isso? Bora lá. Digamos que eu consiga destinar por ano de 5 a 9 milhões de reais para contratações diretas de artistas locais, certo, de periferia. Isso é divisão de renda. Isso está no ODS do PNUD da ONU, que eu palestro sobre isso. Divisão de renda, ocupar os espaços públicos. Imagina uma virada cultural no sítio Trindade. Entendi. Imagina uma virada cultural no Alto do Moura. Imagina uma virada cultural lá nas prainhas de Petrolina, lá do nosso Rio, Velho Chico. Mas eu acho que, a maior dificuldade nisso aí, né, é a burocracia para conseguir isso. Para a gente conseguir uma nota para colocar o artista lá, é complicado para a gente conseguir, entendeu? É esse meio termo para chegar até lá que meio que a gente não consegue. Quem é que cria as regras? Os políticos? Isso. Certo. Quem cria essa lei? O deputado federal. Então a gente vai propor a criação de uma lei, certo? Para desburocratizar. Quando os caras querem, eles fazem. Não fizeram isso com empresa, com MEI? Né? Não fizeram isso com outros segmentos? Por quê? Com a cultura, essa relutância tão grande. Entendeu? E aí mistura religião, e mistura eu não sei pra que isso. Vindo pra pauta do brega funk, tava eu e Felipe Zila lá na ouvidoria da Assembleia Legislativa de Pernambuco, protocolando uma denúncia. Um ano era eu acho que era 2017. Um ano era 2017. Ou era 2017. Protocolando uma denúncia, tá lá o processo, contra uma deputada estadual que criou um projeto de lei mirabolante para impedir a galera de dançar passinho. Aí eu botei lá, por que ela não proíbe a valsa? Que tem um coito, né? Uhum. E é incentivado em criancinha de 15 anos. Eu lembro dessa situação. Tu lembra disso? Lembro. Fui eu que estava lá à frente. Porque a valsa vem da Europa. É a boreal, aquela coisa. Porque a implicação com o passinho, o preconceito que o passinho, o brega funk sofre hoje, é o mesmo que a galera sofria do maracatu no século XIX. O frevo no começo do século XX. Então, o brega funk é uma música de resistência, é uma música de periferia, e ela tem toda uma cadeia produtiva que precisa do nosso apoio e que, mais bonito, é de nossa terra. É de nossa região, né? Entendi. Então, esse é o compromisso de coração. Como eu disse, eu não venho aqui candidato de paraquedas, tá certo? A gente é de luta, é de batalha. Não tanto, eu não danço bem, viu? Não uma batalha de passinho, mas uma batalha lá com os políticos. Ainda não, né? Para não proibir o passinho. E graças à nossa atuação na época, a gente mexeu, foi arquivado um projeto de lei desse. Foi arquivado. E está lá na ouvidoria da Assembleia Legislativa. Eu e Zila protocolou. Então, não só a defesa do brega funk, mas promovê-lo e desburocratizá-lo. Outra questão também, atualizar os cachês artísticos do Recife. Minha gente, é engraçado. Como é que tem que dar uma nota fiscal para poder pagar aquele valor. E o cara que não tem a nota fiscal não trabalha, não recebe.
É igual antigamente, na área de tecnologia. Na minha área, lá nas empresas do Porto Digital, Sim. o cara tinha que ser o melhor, o cara da, assim, Microsoft, NASA, né, para dar a vaga. E não tem, isso inviabiliza. Aí a gente começou a o quê? A formar desenvolvedores de software. A gente começou a abrir e aí ganhamos em volume. Tem que fazer isso com a economia criativa também. Desburocratizar. Atualizar os cachês Isso é artísticos. Agora, com divisão de renda. Tem um monte aí de artista para ser contemplado, artista local, cadeia produtiva e do grafite a cinema, a musicalidade. Isso, inclusive, é indicador de PIB, sabia? Não, sabia não, sabendo agora, através de você. Sim, PIB, Produto Interno Bruto. O povo fala PIB, indústria, indústria. Minha gente, tem outros indicadores que podem rodar o PIB, como a economia criativa, que emite nota fiscal, que paga salário, que roda o país. Massa, Nélio. Puxando um pouco, Nélio, para o transporte. O que é que falta ali para o Rio Capibaribe ter um transporte público ali? Tem uma guerra entre os ambientalistas e a galera que tenta fazer isso. Como é essa história? Tu consegue explicar um pouco? Ou é um mito? É o desafio da navegabilidade do Capibaribe. A cidade, ela cresceu de costas para o rio. Isso é um grande erro. Eu mesmo já denunciei mais de 20 condomínios que jogam esgoto no rio. Mais de 20. Atualmente, temos um projeto com a ONG Anjos do Poço, que a gente troca plástico, garrafa PET, Sim. por ração para os cachorrinhos. Isso é muito legal, porque a gente educa, daí de novo eu bato na tecla, educa o pessoal a não jogar o lixo no chão, a não jogar o lixo, o plástico no rio. Então, a ONG Anjos do Poço, hoje, ela emprega 30 coletores de resíduos, fruto dessa cadeia produtiva. Então, onde a galera enxerga um limão, é dever de nós enxergarmos uma limonada, uma solução. Então, o rio não é um problema, o rio é a solução. A gente tem que abrir uma chamada pública para navegabilidade. E agora falta vontade política de muita gente. A começar pela grande maioria dos legisladores daqui de Pernambuco são donos de empresas de ônibus. Eu fiz um levantamento rápido. Quantas linhas de ônibus iam sair de circulação? Ou ter o seu quadro reduzido em mais de 50%, mais da metade. Sabe quantas linhas? Se tivesse o transporte fluvial? Exato. Quase 100 linhas. Nossa. Isso vai fazer falta onde? No bolso do empresário lá, né? Que está governando. Eu ia conseguir vir de São Lourenço da Mata para o centro da cidade de barco, A gente conseguiria vir da Federal. da Federal. Isso, da Várzea. E aí o frevo, né? O bonde de Olinda vem da Várzea, né? E vai... Pronto, a gente vai poder fazer um frevo, um brega funk, do barco do Capibaribe que vem da Várzea e vai até Olinda. Entendi. Então essa é a proposta, gente. É navegabilidade, é possível. O rio já foi feito um processo de dragagem, só não pode tirar a mata ciliar, viu? Estou fiscalizando isso. A mata ciliar é a que protege o rio. Igual os cílios protegem os olhos. E eu vou ensinar isso aos deputados lá em Brasília, viu? Conto com o seu apoio, de todo mundo aqui, para a gente fazer o desenvolvimento sustentável, gerando emprego, movimentando a economia e o meio ambiente preservado. Isso é sustentabilidade. É o tripé ambiental, social e econômico. E a gente, você como CEO, estou falando certo essa palavra, né? De diretor, né? Que botaram para bonita, né? De uma empresa ali no Porto Digital, a gente teria tecnologia para isso? Como anda a tecnologia aí no nosso estado ali no Porto Digital? Como é que anda? Ave Maria, são 320 empresas, contando com 2 as quais eu faço parte. Inclusive, eu acho que o pessoal ainda não entende muito bem o que é o Porto Digital, o que ele representa para o Brasil e para o mundo. Eu queria que tu desse assim, um respaldo rápido assim, do que é o Porto Digital e se isso consegue chegar na periferia. Como o Porto Digital e a sua tecnologia consegue chegar na periferia ou se já chegou e a gente não viu, né? Vamos explicar primeiro o que é o Porto Digital. É engraçado, porque eu já disse isso a uma galera. Eu disse, não, tem uma empresa lá no Porto Digital. Dentro da escola, professor Nélio. Porque tem um colégio com o nome Porto Digital. Foi onde eu estudei. Eu me formei. Pronto. Eu fui a primeira turma a se formar eu dava aula nessa lá. escola Porto Digital. Eu dou aula lá não, já dei uma palestra, mas não sou professor de lá não. Então, olha que confusão, né? Um colégio com o nome Porto Digital. Uhum. Um núcleo de gestão que representa as empresas. Inclusive, rapidinho, é até engraçado que, tipo, lá em 2007, quando minha mãe me matriculou no Porto Digital, a gente tinha essa ideia
de que, tipo, quando a gente se formasse na escola Porto Digital, a gente iria trabalhar no Porto Digital, porque já está no nosso currículo lá. E foi meio que uma ideia que passou. E hoje é uma escola técnica do Porto Digital, é uma escola que me ajudou bastante para o ser o que é hoje, uma escola integral, uma das primeiras escolas integrais aqui em Recife, e meio que não teve essa conexão ali entre a escola Porto Digital e o setor, o prédio ali do Porto Digital ali de tecnologia. Isso. Não é nem tanto o prédio, né? Somente. Ali no prédio funciona o núcleo de gestão. Eles representam as empresas do Porto, certo? É um núcleo, um presidente, os projetos, o Hack and Play que vai ter agora em novembro, viu, galera? Tá todo mundo convidado. Vamos usar toda a ilha do Recife, certo? O Hack and Play aí, 2 anos sem, né? Por conta da pandemia. E aí muita economia criativa vai estar lá na rua. E aí, a escola do Porto Digital é onde é ofertado, né, esses cursos, uma escola direcionada, um colégio público de qualidade, direcionado para incentivar a economia criativa, o pensamento empreendedor, certo? O núcleo de gestão é uma coisa, representa as empresas, e tem 300 e poucas empresas. E eu vivo falando para os meus colegas empresários de lá. Eu vivo falando isso para eles, que tem que usar mão de obra local. A minha empresa, Inovando, nós temos 2 que foram egressos do sistema prisional. 2. E eu cheguei para eles e disse, é melhor tu vender software do que outras coisas que o lucro é menor. Então, eu fui pro sonho dele, o propósito dele. Então, a gente tem lá na empresa um trabalho massa com pessoas, né, que foram egressas do sistema prisional. E também jovens que estagiam conosco como trainee, e gente assim que, poxa, veio de Paratibe, certo? E é CTO na empresa. CTO, galera, é quem manda na parte de tecnologia. Também temos Design UX, que é quem faz o desenho, né, da tecnologia. Então, o grande desafio é esse, é a gente aproveitar essa mão de obra local, formá-la, certo? E tem programas como o Transforma Recife, tecnologias produzidas aqui na nossa região, como Conecta Recife para vacina, certo? O Porto Digital como todo, ele hoje movimenta na casa de 14 bilhões, emprega mais de 15 mil pessoas e sem poluir nada, sem jogar uma fumaça na atmosfera. Então, esse é o desafio, é a gente mostrar para um menino lá do Dom Bosco que ele pode ser CEO de uma empresa. E eu já disse a ele, vice, semana passada. Já estudei ali do lado também, no Agil. No Agil. Já. Aí eu falei semana passada lá para Robson, disse, eu vou embarcar você no Porto Digital. Oxe, Nélio, eu digo, é possível, meu amigo. Capricha aí, aprende aí o que tu tá na escola agora, colégio, junta um time, faz tua startup, a gente pega teu produto, escala ele. O Porto Digital, ele entra nas escolas? Algumas empresas sim, outras, o próprio núcleo lá adota, entendeu? Mas há uma necessidade de expansão. Isso eu não tenho dúvida. Principalmente da classe média das empresas, que é onde eu faço parte, viu, galera? Porque tem 3 níveis. Tem os grandão, que a gente já conhece o nome, né? Os aceleradores são famosos, são multinacionais. Tem a galera lá, que é o grande número, que são os embarcados, que é a galera ali de 30, 50 colaboradores por empresa. Nós somos quase 250 desses. Então é um grande grupo. E tem os pequenininhos, que é os bebezinhos, são as startups que a gente apoia nessa economia criativa, nessa cadeia de valor, nesse ecossistema de inovação, que é o Porto Digital do Recife, a qual eu me orgulho em ter uma empresa lá, e mais me orgulho ainda em ter na minha empresa a política de igualdade de gênero, inclusão LGBTQI+, e de outras pessoas também. Tu acha que tá faltando mão de obra qualificada ou é oportunidade mesmo? Tem muita gente aí que estaria qualificada a trabalhar na tua empresa, ou realmente a gente teria que qualificar essa galera ainda para poder entrar numa empresa como a tua aí, no Porto Digital? Vamos lá. Eu até costumo brincar com meus alunos, né? Eu digo sempre, para poder você criar, desenvolver software, você tem que esgotar as possibilidades. Isso é raciocínio lógico. Para você criar código, você tem que saber um pouquinho da equação de primeiro e segundo grau. Mas a bronca é que a professora, o professor lá na escola, não disse isso a gente. Aí ele deu aula só para aqueles 3 ali da frente. Mas se ele tivesse feito, quando eu vou dar aula, dito assim, menino, para criar código, para fazer software, jogo, tem que saber isso aqui, vice. Eu garanto que a sala ia dar total atenção. Porque é aquilo que eu lhe disse, é o propósito, é o sonho. Então é ressignificar a escola, é ressignificar
o horário integral. É dar esses arquétipos, esses artefatos como tablet. E no governo Eduardo Campos foi feito isso. O que é arquétipo, professor? Desculpe. Arquétipo é esses instrumentos que a gente usa para manter, para segurar. Vou dar um exemplo de arquétipo. Você está lá na casa, né? Para quebrar o gelo com uma visita. Quer uma cervejinha? Sim, entendi. Né? Quer que eu pegue um café? Né? Casa da sogra, Ave Maria, né? Tremendo lá, né? Aí você me dá uma água. Isso é um arquétipo. Um motivo. Então, a gente precisa disso na escola pública. Isso é um iPhone. Isso é um notebook para dar a mesma oportunidade do menino que joga bola. Que ele tem a bola. E aí ele vira craque, né? Se destaca, vai para os grandes clubes aí. E falta isso em economia criativa para os nossos alunos e alunas da rede pública. Entendi. Essa semana, professor, eu comprei um Rush siberiano recentemente aí. Minha mulher estava querendo comprar. Uhum. Comprei um Rush siberiano e essa semana, esses cachorros de Pedreguinho, é um cachorro que fica doente muito rápido. Aí já adoeceu, levei no veterinário e gastei R$700 só com o cachorro. Isso, R$600 às vezes sustenta a casa de uma família brasileira. É quase um salário mínimo. Isso. Então, eu vi que tu tem uma proposta aí que é o SUS animal. Isso. Pronto. Queria que tu explicasse aí como é que seria isso aí, esse SUS animal. É uma coisa que está distante de acontecer isso, é uma coisa que é uma pode ser uma realidade. Olha, a carga tributária do nosso país, ela é parecida com a do Canadá. O Canadá oferta todos os serviços. O nosso país não oferta. E quando oferta, é com falhas. Então é mais um motivo que precisa renovar o Congresso. Precisa botar deputados que fiscalizem isso. Deputados que criem projeto de lei, inclusive para causa animal. Porque se você cuida da saúde do pet, você está cuidando da saúde da família inteira. Não falta bancada, não, ali? Não só bancada. É o motivo mesmo, propósito, prioridade. Entendi. E vou brigar por isso lá no Congresso. Eu peguei uma gatinha de rua, adotei, tá lá em casa. Quando fizer uma adoção, faço uma adoção responsável, galera. Todo dia, a minha gata me acorda 2 vezes. Eu abro a porta do quarto, ela entra. Aí ela pede pra sair, eu abro, ela sai. E eu fico com essa onda de porteiro de gato. Sim. Na madrugada. Depois dela me arretar umas 2 vezes, ela vai dormir e eu também. Então é feito um menino pequeno. É um filho. Um pet é um filho que a gente tem em casa. Seja gato ou cachorro. E é necessário ter um SUS animal. Porque imagina o desespero de uma família, de um jovem, que não tem o recurso de levar para um veterinário. Entendi. É morrer à míngua. É verdade. Imagina esse desespero, essa agonia. Então, a gente vai conveniar clínicas veterinárias onde ele vai poder dar o atendimento em regime de compensação, o próprio governo federal reembolsa. Isso vai ser auditado. Vai ser perguntado lá, foi bem atendido? Que nota você dá do atendimento de 0 a 10? Seria, Entendeu? no caso, uma clínica para consulta e não de emergência. Não, controle de emergência também. A gente já tem, né? Um hospital Mas não dá conta. veterinário. Não está dando conta hoje no E momento. nem adianta construir mais hospital. Tem que conveniar clínicas que já tem no Que setor já existe, privado, né? Fazer com... que já existe. E aí você, por exemplo, foi atropelado, infelizmente, correu, fugiu, foi atropelado. Leva para a clínica, ele vai ser atendido, vai passar pela cirurgia. E depois a gente compensa esse hospital veterinário. E que pode compensar, sabe como? Com regime tributário. Abate do imposto da própria clínica. Aqui, o Pernambuco já tem um grande gasto ali com os cachorros na rua ali, de coletar aqueles cachorros, de muitas vezes abater aqueles cachorros ali. Então, acho que uma proposta dessa seria... mudaria muita coisa, Castração. seria um divisor de água muito grande aí, né? Lá na ONG, né, Anjos do Poço, tem agora 2 castramóveis. Eu já prometi levar lá pra Bomba e o outro pro Mercado da Encruzilhada, viu? Certo. Porque tem, meu Deus do céu, tem uns 30 gatos no Mercado da Encruzilhada. Muito gato. Muito gato. Aí eu falei lá com o Ângelo, com a galera de lá, e fiz, pessoal, bora castrar esses gatos? Porque uma ninhada dá 7, 8. E se você castra esses animais, feita a minha já tá castrada em casa, você evita que esses animais sejam abandonados, vão pra rua, né? Então é importante isso. É castração, vacinação e conveniar clínicas. Isso roda a economia. Imagina, a clínica vai poder empregar mais gente. Entendi. Veterinária. O veterinário que está lá, ele vai poder atender mais.
Entendeu? Então, isso mói a economia. Não é custo, não. De novo, isso é investimento. Entendeu? Não tem para que gastar bilhões com armamento bélico, bilhões com fundo eleitoral, entendeu? O fundo bilionário, aí vários candidatos a deputado federal receberam 2, 3, 4 milhões de fundo. Eu estou candidato a deputado federal e digo a vocês, deveria ser passada uma régua igual. Se você ser candidato a deputado federal, no máximo 100 mil, no máximo 150 mil por candidatura. Acabar com esse negócio. 8 bilhões para fundo. Muito dinheiro. É muito dinheiro. Aí falta para o piso da enfermagem. Falta para as outras coisas importantes para o nosso país. Muito importante aí, professor, a gente ouvir suas palavras, essa conversa muito boa aí contigo. Obrigado. A galera pergunta a mim, Nélio, por que tu não tem comitê? Disse, rapaz, porque eu abri mão de parte do fundo eleitoral. Eu não tenho para que um comitê. Tua campanha é toda na internet. Hein? Digital, nas ruas, andando, conversando com as pessoas. No Instagram, lá, @Nélio Fernando Fonseca. Já era meu Instagram pessoal. Então, se descer bem muito lá no meu feed, vai ver lá eu tentando dançar, viu, galera? Desculpa. Mas lá no fim, vai ter inclusive lá essa foto minha com Zila para a defesa do Brega Funk, lá na Alep, viu? Que a gente protocolou na ouvidoria para arquivar essa lei esdrúxula, louca, de proibir a galera de dançar próxima à escola. Próxima à escola. Isso é um absurdo. Já pensou, rapaz? Isso é um apartheid. Verdade. Aí eu fui lá na denúncia e disse, por que não proíbe a valsa? Porque é da Europa, né? Aí gosta, pode, é bonitinho. Não. Tem que defender a periferia, a comunidade. Eu sou filho de professora, cresci almoçando na mesa com todo mundo e trago isso comigo. Porque todo mundo é igual, pessoal. Não tem isso pra quê? Um mais, outro menos. Aí veja que desleal. Um deputado X ganha 4 milhões de fundo eleitoral. Pra que isso, minha gente? As chances deveriam ser iguais. E eu desafio isso. A qualquer um desses grandão aí de nome fazer campanha com o mesmo recurso que eu prestei conta lá. Muito legal, professor Nélio. Para a gente finalizar aqui o nosso papo aí que tá a milhão, queria que tu definisse aí tua campanha em 3 palavras e por que o pessoal que está nos assistindo teria que votar em você. Primeiro, né, que a gente traz essa bagagem, né, do setor privado, da docência, um propósito. Eu não estou candidato por projeto pessoal ou porque A ou B pediu. Não. Eu estou candidato por indignação. Para mudar muita coisa aí e proporcionar tantas outras. Que vai gerar emprego, que vai melhorar a vida lá do Uber, que vai impedir o Conselho de Educação Física, por exemplo, o CREF, de cobrar uma taxa anual altíssima ao personal, ao profissional da educação física. Entendeu? Essas taxas de categoria profissional, galera, que cada profissão paga, elas não tem que ser de 500, de 800 reais, não. Ela tem que ser suficientezinho para o conselho existir. E muitas vezes o próprio governo federal pode bancar isso. Entendeu? Por isso que eu estou na luta em defesa aí dessas categorias profissionais, do investimento em Pernambuco. A gente tem o nosso bem mais precioso, o Brasil, 200 milhões. O povo é solução. Não é problema, não. Chegar lá, chamar uma Apple para conversar e dizer, bora se instalar ali em Goiânia? Tem um polo industrial massa em frente à Jeep. Bora fazer uma fábrica de iPhone aqui, sem poluir, usando mão de obra local, qualificando. Entendeu? Em contrapartida, bora cada aluno da rede estadual ganhar uma produção, um iPhone desse. Porque isso é um arquétipo que eu tenho dito, né? Economia criativa. Entendi. Então, o motivo que faz eu estar candidato é esse. É a gente ter um propósito. Entendeu? Que é a democracia, é apresentar propostas, é representar vocês ano que vem em Brasília. E, inclusive, alta de preços. Muita gente tem me parado na rua para falar, professor Nélio, a aula de economia do senhor, todo dia eu lembro. Oxe, todo dia? Que onda é essa? Todo dia tu lembra de mim? Oxe, não pode, né? Não pode, né? Que onda é essa? Quando eu vou fazer feira, quando eu vou comer. Porque um pote de manteiga a R$19 não é certo. Verdade. Porque uma bandejinha de carne moída, que era R$9,50, R$11, está custando R$31, R$29, R$30. Então, essa alta de preços é culpa e incompetência dos deputados federais, que tem que incentivar a cadeia produtiva. Chega lá,
A agricultura familiar incentiva, dá crédito para a agricultura familiar. Chega lá para a galera que exporta e diz, massa, tu vai continuar exportando, mas tem que um terço ser destinado para a economia brasileira. Senão eu vou autorizar como deputado federal e pressionar o presidente a vender dólar, abaixar o preço do dólar e eles vão vender mais para a gente. O Estado tem um poder de regular, minha gente. Entendeu? É igual a política de preço da Petrobras. Eu dou aula disso. Como é que a gente gasta em real para produzir petróleo? O petroleiro lá, o trabalhador do petróleo, ganha em real. E como é que vende em dólar para a gente? A soja, ela é vendida em dólar para o exterior, mas para o mercado interno ela é vendida em real. A Petrobras, o barril do petróleo, é negociado em dólar. Mas por que não, ela é vendida em dólar? Era para ser em real. Está errado isso. E quem tem 6 assentos na Petrobras é o governo federal, dos 10. Então, como deputado federal, vou pressionar isso, essas cadeias produtivas. Um amigo meu tem um laticínio, cria vaca lá em Garanhuns. Inclusive, volta na gente. Vaca com plantio de café, orgânico, soltas. E aí, ele disse a mim, Nélio, o mais caro da minha produção está sendo o diesel de transportar o leite. Aí, por isso que a manteiga está R$18. E eu dou aula de economia. Isso é uma característica de uma economia extremamente latifundiária, extremamente de acumular renda, zero divisão de renda, entendeu? E voltado para o mercado externo, como se a gente não valesse nada. Tem a história, né? Da carne brasileira tá ficando nem o osso. Verdade. Entendeu? Nem o osso. Então tem mecanismos como deputado federal que eu vou regular isso. E não é proibindo de vender, não. É incentivando cadeia produtiva. É um menino lá que estuda na escola pública, lá em Abreu Lima, ele vai poder ser dono de um laticínio. É isso que a gente vai fazer, porque somos 200 milhões de brasileiros. E onde a galera vê o problema, eu vejo como oportunidade, eu vejo como solução. Onde a galera vê um limão, uma coisa amarga, eu vejo uma limonada. Que só aqui nasce limão, porque o clima não é trópico e tal, é melhor, a gente bota lá e faz uma caipirinha, né? Então é por aí o caminho. Tô candidato para isso, peço o voto de vocês de coração. Dá para entender, né, meu propósito. Vocês sabem quando a galera tá falando a verdade ou mentindo. Dá para sentir quando é do coração, galera. E eu tô falando de coração para vocês. Tá, vamos mudar o Brasil, vamos desenvolver Pernambuco, vamos dar oportunidade para os meninos da escola pública, para a economia criativa, proteger o nosso meio ambiente. Tem uns cabas que eles tiravam a rede de arrasto lá em Maracaípe, matava os bichinhos tudinho, ficava passando mal. A gente começou a fazer um trabalho com eles de educação. Aí hoje, sabe o que eles fazem? Passeio de jangada para mostrar o cavalo marinho. Interessante. E mergulho. E os bichinhos estão tudo preservados. Uma fazenda onde a galera caçava, matava o animal silvestre em São Lourenço. Sim. Agora virou, sabe o quê? Ecofazenda das capivaras. Você faz piquenique, você vai lá, vai ver as capivaras. Então, é a transformação que o Brasil precisa. Tanto tecnológica, como de economia criativa. Eu me boto à disposição para ano que vem, como deputado federal, dar essa alavancada lá em Brasília para defender, para debater, para chamar a galera, para defender as populações indígenas, as minorias. Estou aí para isso. Então é isso, pessoal. Agradecer aí ao professor Nélio pela oportunidade de nos receber aqui. Não, no caso, eu que estou te recebendo, né? Mas de você estar aqui junto com a gente, de escutar tuas ideias aqui. E é muito importante, tanto para mim, tanto para o pessoal que tá nos assistindo, ouvir essas tuas propostas, ouvir aí o que tu tem a oferecer como deputado e entender um pouco mais de política, sobre emendas e o que o deputado federal faz. Então, agradeço de coração aí, professor Nélio. Eu que agradeço. Estou tomando muita água porque eu tomei suco de caju, viu? Aí é doce com ranço, né? Mas é bom. Caju é da Mata Atlântica, viu, galera? Planta e pé de caju. Vamos aí, economia criativa. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Se inscrevam no canal, ativem o sininho. Esse é o Bregoso Cast, edição política, recebendo hoje o professor Nélio.